boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Comida da Saudade para mais uma conversa, desta vez mais uma vez com Pierre Marie, que já acabei uma vez de falar do 25 de Abril e que agora está cá para nos falar sobre os vestígios da Primeira Grande Guerra em Coimbra. Obrigada por ter aceito o convite. Conversas de viajante, mais uma vez em conluio com o Rui Munhoz, que tem sido um companheiro excepcional nesta organização e na escolha dos palestrantes. Temos tido aqui conversas belíssimas. Obrigada, Rui. Obrigado. Bem-vindos também a quem nos está a ver em casa. Acreditem que é muito melhor estar aqui do que estar em casa, e a sala até está quentinha, portanto não têm nada que comer, nem o frio. E obrigada a todos, obrigada por passo a palavra aqui ao Rui, com certeza dirá umas palavras, e depois, Pierre, mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde, obrigado a todos, obrigado Cristina, obrigado ao Centro Cultural Comida da Saudade e à magnífica equipa, agradável, com o Rui, uma parceria descomplicada e frutuosa e que assim continue. E obrigado a todos vós, que é por vós que nós aqui estamos sempre, e também pelos oradores. Pierre, obrigado. Vamos fazer uma viagem diferente, uma viagem por Coimbra, que a maior parte das pessoas de Coimbra nem imagina esta viagem. Portanto, não roubo mais tempo. Pierre, obrigado. Obrigado, Rui, pelo convite. Obrigado, Cristina e a equipa do Centro Cultural também para este acolhimento. Está aqui dois nomes, o Eduardo Albuquerque e o meu nome. Infelizmente o Eduardo teve um contratempo hoje e ele não consegue juntar, mas ele está mesmo na metade deste projeto e na metade desta intervenção. O que propomos, de facto, é um tipo de viagem um bocado diferente, porque vamos rebobinar, isto é o nome do nosso projeto, no tempo, para tentar perceber a ligação de Coimbra para a Primeira Guerra Mundial, e depois vamos fazer uma ida e uma volta para perceber também o passo seguinte. Só algumas palavras sobre a Rebobinar. A Rebobinar é um projeto que lançamos com o Eduardo no início do ano. Vamos completar um ano agora em janeiro, onde o objetivo, portanto, eu sou investigador em História, o Eduardo também tem esta formação em História e depois tem muitas outras formações em Informática, em conteúdo audiovisual e depois há em ligação da promoção do património através de ferramentas audiovisuais. E, portanto, este projeto nasce de uma colaboração que tivemos ao longo dos últimos anos e da nossa vontade de criar um espaço para divulgar História. Portanto, fazer a ponte entre o que é que acontece nos arquivos, nos monumentos, nas universidades e no centro de investigação para depois os públicos. Achamos que por vezes há ali algumas muros que têm que criar-se ponte entre estes lados, portanto mostrar o que se faz na investigação para os públicos e depois para o outro lado também mostrar o interesse e a importância da ciência e da história, neste caso, para a formação para a cidadania, para o uso e a participação democrática e com este objetivo de dizer que a história está em todo o lado. Muitas vezes, quando falamos com algumas pessoas locais, a história é quase um trauma de infância, de escolar, não é? De decorar datas, decorar matéria, mas toda a gente gosta de viajar, toda a gente gosta de futebol, toda a gente gosta de visitas, de jogos vídeos, de filmes, e a história está tudo aí, de facto, dentro de tudo isso. E, portanto, o nosso objetivo é criar conteúdos através de uma investigação, portanto, rigorosa, depois criar conteúdos para chegar a pessoas. E só dando um bocado, isto é um post que fizemos para os 6 meses, mas acho que reflete bem o que tentamos fazer ao longo dos 6 últimos meses. Fizemos visita guiada sobre o 25 de Abril em Coimbra, com o uso de outros tipos de documentos que trazemos para a rua. Isto foi uma parceria com o Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra. Fizemos também atividades culturais na rua Adeline Veiga para resgatar esta personagem fascinante que é o Adeline Veiga, que está inscrito numa rua da cidade, mas que infelizmente muitas vezes as pessoas esqueceram. É uma figura ímpar do século XIX em Coimbra, portanto tentar resgatar esta personagem. E atividades culturais que organizamos,
a atividade com a Liga dos Combatentes, que já vou falar a seguir, e depois uma série que vai sair no nosso YouTube no mês de janeiro, que vai ser um conjunto de documentários sobre espaços abandonados em Coimbra, onde não vamos apenas mostrá-los, mas contar a história, que é o nosso lema, contar a história destes espaços abandonados e como a história viveu-se neste espaço. Portanto, não numa perspectiva pessimista de um espaço fechado, mas, antes pelo contrário, de um espaço que acolheu vida, e nós temos aqui 2 episódios sobre fábricas na Pedrúria, e há ali, de facto, todo um conjunto de história que queremos contar. Portanto, o nosso objetivo é contar histórias de instituições, de empresas, de clube desportivo, portanto, poder tentar encontrar alguma sustentabilidade também económica a este projeto para continuar a fazer isso que para nós é uma paixão, mas que achamos que há alguma utilidade também para a sociedade. Este projeto com a Liga dos Combatentes, portanto, esta conversa, que é uma modalidade um bocado diferente, porque vai ser uma viagem ao passado, nasce de um conjunto de iniciativas que fizemos ao longo do ano e que vai se traduzir numa visita guiada em fevereiro do próximo ano sobre Coimbra na Grande Guerra. E, portanto, aqui não vamos sair da sala e ver os edifícios e os espaços, mas vou tentar, com aqui documentos, traduzir um bocado esta vivência. Ao longo do ano colaboramos com a Liga dos Combatentes, cujo nome original é Liga dos Combatentes da Grande Guerra e, portanto, que surge há precisamente 100 anos, e eles fizeram, portanto, este ano o centenário. Nós colaboramos com eles através de um desafio do presidente do núcleo. Colaboramos com a imagem gráfica, portanto, o logotipo e toda a linha gráfica é da autoria do Eduardo, e nós fizemos também um trabalho que está aqui e que está depois a seguir. No dia 11 de maio foi inaugurada esta sala, uma biblioteca que já existia, mas ela teve o nome de Augusto Casimiro. Portanto, nós fizemos este cartaz biográfico e uma brochura que está aqui. Depois tenho alguns, também a linha gráfica toda da autoria do Eduardo. O Augusto Casimiro é uma daquelas personagens pouco conhecidas, mas importante na história de Coimbra. Ele é militar, poeta, opositor ao Estado Novo, participante da Primeira Guerra Mundial, cunhado de Jaime Cortesão. Pronto, a lista das várias facetas da vida dele é longa, e ele é, de facto, um dos republicanos que está a favor da participação de Portugal na Grande Guerra, que escreve livros depois do regresso e que vai participar na organização local, que vai depois dar seguimento à criação de uma agência, como se dizia na altura, uma agência da Liga dos Combatentes da Grande Guerra em Coimbra. E, portanto, ele é um dos fundadores da Liga dos Combatentes em Coimbra. Era pouco conhecido e, portanto, no âmbito do centenário da Liga dos Combatentes, a Liga lançou-nos este desafio de resgatar a memória deste fundador, para depois resgatar também as memórias da própria instituição. E, portanto, é daí que nasce também a nossa vontade de trabalhar sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela nasce também da participação, ou da presença em Coimbra, de 2 batalhões que participaram diretamente na Primeira Guerra Mundial. Portanto, o BI, Batalhão de Infantaria 23, que estava na altura sediado no antigo convento de Santana, na rua cujo nome hoje é Infantaria 23, e depois o Batalhão de Infantaria 35, que estava localizado em Santa Clara. E, portanto, há uma presença de militares, de batalhões que também participaram nesta grande batalha. E nós achamos também que era interessante pensar num evento global, num evento total, porque uma guerra mundial é uma guerra também que mobiliza não apenas exércitos, mas também toda a sociedade. Portanto, a economia vai estar virada para este conflito. Portanto, um conflito que é global, e tentar pensarmos que a nossa porta de entrada fosse o local. E, portanto, partir de batalhões de Coimbra para depois pensar também esta ida para as frentes de batalha. E a viagem que propomos hoje, mesmo que seja aqui em sala, vai ser, de facto, Coimbra, trincheiras da Grande Guerra, e depois com o regresso a Coimbra, para pensar a ligação e a presença de Coimbra no conflito mundial, mas também pensar a presença do conflito mundial na cidade de Coimbra hoje, e a presença e depois na área da memória.
Para introduzir este tema da Primeira Guerra Mundial, só queria começar com estas duas imagens que demonstram o que foi a Exposição Universal de Paris em 1900. As exposições universais são momentos em que cada país acolhe e apresenta o que de melhor se faz no seu país. E a exposição de 1900 tem um cariz bastante simbólico. O seu tema era Balanço de um século. E, portanto, quem concebeu esta exposição universal teve, de facto, a visão e a sensibilidade de que esta exposição universal, e o 1900, abria uma nova era. E, portanto, havia a necessidade de fazer o balanço de um século. 1900, em Paris, a Torre Eiffel já existia, aquela data de uma exposição universal anterior, mas a vontade de mostrar a presença da Europa em todo o mundo, portanto era uma altura em que a Europa era dominante no ponto de vista económico, científico, tecnológico e também para razões mais negativas que são o colonialismo e a exploração também de outros povos, mas uma Europa dominante e central. E abriu-se aqui e mostrou-se algumas invenções. Nós temos aqui um globo que permitia ver, de facto, as estrelas e a astronomia. Nós temos as primeiras escadas rolantes que estão apresentadas aqui nesta exposição universal, estações de metro que estão inauguradas neste período. E, portanto, o que sai desta exposição universal que dura 6 meses, no meio desta exposição universal tem os Jogos Olímpicos de Verão de Paris, e, portanto, sai daqui uma ideia de ciência, de tecnologia, de progresso e de paz. E, portanto, há esta noção de, a partir de 1900, entra-se numa nova era de paz, ciência e tecnologia. E esta exposição vai ser um grande sucesso, mais de 40 países vão estar representados e mais de 50 milhões de pessoas vão visitar esta exposição universal. França tinha apenas 40 milhões na altura e o avião e a aviação civil não era o que é hoje em dia e, portanto, há de facto um sucesso popular desta exposição. E esta exposição, queríamos começar com isto porque, de facto, ela engana. Engana porque dá a ideia de um futuro, a partir de 1900, de paz, ciência e tecnologia. E o que vamos ver é que, nos anos a seguir, apenas 14 anos após esta exposição universal, o que vai acontecer é, de facto, a ciência e a tecnologia que vão ser colocadas ao serviço de armamento e de uma guerra que vai ser uma guerra completamente nova a nível global. E nós temos esta caricatura de 1914 que mostra bem as tensões que existiam na Europa e, portanto, no mundo. Nós temos aqui a prova, ou graficamente, mostra que cada país tinha, de facto, tensões fortes e conflitos com os seus vizinhos. E, portanto, era uma situação bastante explosiva na primeira década do século XX. Explosivo por causa desta região, portanto, dos Balcãs, onde o Império Otomano já estava a recuar e havia, tanto do lado russo como do lado do Império Austro-Húngaro, muita vontade de obter novos territórios. Neste local e espaço havia também os nacionalismos nascentes e a vontade de criar novos Estados e, talvez ainda mais importante a nível de tensões, são as tensões coloniais. Há, de facto, uma grande concorrência das maiores potências europeias para obter mais territórios e o continente africano é um caso importante aí, com a vontade de a Alemanha acrescentar territórios. Portugal tem este sonho do mapa cor-de-rosa e de ligar Angola e Moçambique. A Inglaterra tem esta vontade de fazer um grande eixo norte-sul no continente. França de fazer leste-oeste e, portanto, nós temos aqui projetos que estão em choque e em grande concorrência. Acrescentamos a isso um mecanismo de aliança que vai se fazer entre as potências centrais, portanto, Império Alemão, Áustria-Hungria e o Império Otomano, e do outro lado, dos dois lados, França, Reino Unido e o Império Russo. E, portanto, nós temos quase tudo para explodir. E explode por um caso em Sarajevo, portanto, a morte e o assassinato de um futuro herdeiro da coroa na Áustria-Hungria, Franz Ferdinand, que é assassinado por um independentista sérvio, e, portanto, há um mecanismo que depois vai acionar-se
de ultimato, de declaração de guerra, o que vai alastrar rapidamente e trazer estes dois blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, no conflito. Este conflito, cada um dos países e império vai trazer o seu império colonial e, portanto, nós temos uma guerra que, no caso particular, no assassinato que acontece em junho de 14 em Sarajevo, alastra-se a uma guerra mundial. Uma guerra mundial onde nós temos aqui o primeiro aviso de mobilização geral em França. Cada exército vai mobilizar com esta intuição, não sei se otimismo é algo que era pensado na altura, que esta guerra iria ser curta. Há muita ideia de, quando os soldados franceses partiram, que eles estariam de regresso para o Natal. E nós estamos em agosto, setembro, portanto a ideia de um trimestre de guerra, passando numa guerra ainda antiga, de um trimestre de guerra e que depois solda-se e acaba-se os contenciosos a nível territoriais. Ora, a guerra vai durar mais de 4 anos e vai ser uma guerra completamente nova e onde as trincheiras vão ficar a ser o símbolo destes tipos de guerra e já vamos ver com a participação portuguesa a grande dificuldades que as trincheiras traziam. Coloquei este cartaz porque, de facto, e talvez seja menos perceptível aqui em Portugal, em França, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial foi um trauma bastante importante. Cada aldeia, cada cidade tem um monumento aos mortos, cada cidade tem pessoas que morreram. Eu tenho o avô da minha avó que faleceu numa grande batalha, mas é algo que é completamente banal em França, de ter alguém da sua família que faleceu nesta Primeira Guerra Mundial, porque há milhões de mortes, ferimentos muito pesados e muitos desaparecidos. Portanto, há aí toda uma classe demográfica de homens jovens que, por parte, desapareceu e que teve, portanto, ali um trauma bastante importante. Portanto, de uma guerra e de uma ideia de uma ciência que iria vencer neste século XX com a tecnologia, com a paz, passamos 14 anos mais tarde, portanto, quase nada, a uma guerra completamente generalizada. A República Portuguesa, e vamos fazer assim um foco e depois vamos focar ainda mais sobre Coimbra. A República Portuguesa está de facto a intenção entre estes dois elementos, intervir ou não intervir. A República Portuguesa é bastante nova, nasce, portanto, é proclamada em 5 de outubro de 1910, portanto tem apenas 4 anos quando despleta de facto este conflito mundial e já está numa situação difícil esta República Portuguesa, porque no dia 5 de outubro, melhor dizendo, 4 de outubro e 5 de outubro, portanto há muitas lutas para obter e proclamar esta República. Houve um grupo, um bloco social que se criou, que se unificou para derrubar a monarquia. Um bloco que vai ligar descontente da monarquia, republicanos da primeira hora, operários urbanos que vão se juntar e que veem na República um espaço de esperança, intelectuais, maçons, a carbonaria. Portanto, há aí todo um conjunto de classes e de grupos sociais que vão se unificar para derrubar a monarquia. Ora, depois, quando ela cai, eu direi que quase cada uma destas classes e deste grupo dá uma definição diferente ao que é que eles querem da República. E, portanto, bastante rapidamente há divisões dentro do grupo republicano. E, portanto, há uma dificuldade de implantação da República, uma dificuldade em cumprir a sua esperança e rapidamente a República vai ficar cada vez mais dividida. Dividida porque há greves, há repressão sobre as organizações operárias, há uma dificuldade em chegar ao povo mais rural e conquistá-lo para a causa republicana, há dificuldade também com a questão da Igreja e, portanto, há todo um conjunto de dificuldades, o que faz com que há um conjunto de revoltas também ao longo dos anos da República. E aparece uma guerra. Uma guerra em que Portugal já tem uma consequência bastante importante com as dificuldades de abastecimento, com a inflação e, portanto, os preços que estão a subir numa sociedade onde já há dificuldades sociais. E, portanto, já não entrando na guerra, já há dificuldade da guerra trazida para Portugal. E, portanto, o que aí acontece é este grande debate. Será que Portugal tem que intervir ou não intervir?
O Augusto Casimiro, que já referi, em conjunto com o Jaime Cortesão, aqui localmente fazem parte daquela tradição republicana que defende a intervenção. Defende a intervenção para unir o país, portanto, esta ideia que uma guerra pode ajudar a unir um país. A ideia também que, e este cartaz, este postal mostra muito bem isso, Portugal, o jovem soldado aqui, a juntar-se às grandes nações, sobretudo os aliados quase naturais, a Inglaterra e França. Portanto, ao intervir e a sair vitoriosa, Portugal sai, ou a República Portuguesa sai consolidada junto dos seus aliados e dos grandes aliados, e nomeadamente a República Francesa. Portanto, uma ideia que, entrando na guerra, há esta possibilidade de reforçar o regime. Reforçar o regime e também assegurar a presença de Portugal nas colónias que estão muito próximas, tanto Angola e Moçambique, muito próxima das colónias alemãs em África, a atual Namíbia e Tanzânia, e portanto há aí de facto uma vontade de assegurar esta presença. Portugal, há um primeiro pedido de entrada na guerra em 1914, há uma grande instabilidade governamental e, portanto, Portugal não responde positivamente a este primeiro pedido. Há um segundo pedido que é feito no final de dezembro de 1915, quando a Inglaterra pede a requisição dos navios mercantes que estavam navios mercantes da Alemanha que estavam em portos portugueses. O Afonso Costa, que era então o primeiro-ministro, em fevereiro do ano seguinte, portanto 1916, aceita e procede à requisição dos barcos e poucas semanas depois a Alemanha declara a guerra a Portugal. E portanto nós estamos oficialmente nesta guerra, numa guerra que vai mobilizar Portugal e que no seu total vai mobilizar 65 milhões de pessoas e portanto nós temos ali um número muito vasto. Portugal entra, portanto, em 1916, oficialmente na guerra e depois constitui as primeiras tropas, vão saindo para a França em 1917. Só que o que temos aqui é a partida de um barco para Moçambique e nós temos aqui uma fotografia dos oficiais do batalhão de infantaria 23, que estava, portanto, no antigo convento de Santana, onde está hoje a Brigada de Intervenção. Portanto, muitas vezes, eu acho que a Grande Guerra muitas vezes é invisível e dentro da invisibilidade da Grande Guerra, a invisibilidade da guerra em África. Porque Portugal sai, de facto, para as trincheiras em França e na fronteira entre França e Bélgica em 17, mas em 16 já há tropas em Moçambique e em 1915 já há tropas em Angola. E, portanto, saem de Coimbra num barco chamado Moçambique em junho de 1916, 1000 homens de Coimbra para ir lutar contra as tropas alemãs. Ao longo do ano de 1917 vai haver 2 reforços desta primeira unidade que vai sair e, portanto, Portugal, apesar da declaração de guerra oficial em 16 e depois a entrada, um envio de militares para a França em 17, já está de facto em conflito. Antes, em 16, o batalhão de Coimbra, o 23, vai sair para Moçambique nestes casos. Não tenho fotografia aqui da partida de Coimbra para a Flandres, mas estas fotografias lindíssimas são de um grande fotógrafo, Joshua Benalial, que vai fotografar em Alcântara a saída dos militares para a França. E, portanto, há toda uma aventura aí. A viagem começa, de facto, muito antes. Há um grande desafio para Portugal, numa república dividida, com grandes problemas financeiros, de criar o chamado CEP, Corpo Expedicionário Português, num tempo quase recorde. E, portanto, é criado em Tancos, na base militar de Tancos, uma divisão de instrução, que depois, onde vão passar mais de 35 mil homens para receber uma instrução antes de sair para a França. O batalhão de Coimbra vai passar para Tancos em agosto de 1916
e dá-se a primeira partida, que não é esta. A primeira partida acontece em janeiro de 17 e ela acontece à noite, porque há medos de tensões, de manifestações contra a guerra, e portanto é apenas depois, em fevereiro, que há estas fotografias lindíssimas. O Batalhão de Coimbra, o 23, tanto como o 35, vão ser mobilizados no final de fevereiro e eles vão passar, portanto, ir de comboio para Lisboa, Alcântara, depois passam para um posto de desinfecção e depois entram em barco. No caso deste batalhão é um barco inglês, porque muito da logística era feita com os aliados ingleses. Barcos que levavam homens, levavam animais, porque ainda é uma guerra em que usa-se os cães de guerra, cavalo para a tração e munições. E eles vão sair, portanto, no dia 22 de fevereiro de 1917 e calcula-se que entre janeiro e outubro de 17 saíram mais de 50 mil soldados para a frente ocidental de França. E aqui está o mapa de onde os soldados portugueses em França vão colocar os pés. Nós estamos, portanto, num quase cerco aqui aos impérios centrais e um conjunto de frente que vão ser fixados. A Primeira Guerra Mundial tem uma primeira fase de movimentos em 14 e depois quase tudo para entre 14 e 18 com uma frente que vai ser mais ou menos consolidada e onde os militares vão começar a cavar, fazer fortificações, cavar e, portanto, uma guerra que torna-se bastante mortífera porque o objetivo dos grandes ataques e dos grandes assaltos é de conquistar alguns centenas de metros para outras trincheiras, quando a saída das trincheiras os soldados estão completamente expostos, com armamento também modernizado e, portanto, há aí, de facto, grandes batalhas, no caso de Verdun, por exemplo, em França, onde batalhas que duram semanas e semanas, onde há centenas de milhares de mortos. O armamento também é mais sofisticado, portanto, há um armamento também mais mortífero, os bombardeamentos, o gás que vai ser usado, os morteiros e, portanto, tudo isso que vai também, como dizer, quase distanciar, o termo não é o correto, mas distanciar a causa da morte. A possibilidade de matar pessoas ao longe sem sequer os ver. Os morteiros é mesmo isso, é algo que cai a pique, o gás também tem este efeito e, portanto, acaba por tornar a vida humana algo muito frágil e ainda mais frágil nestas trincheiras. Não, ainda estamos aqui. Os portugueses, portanto, de Coimbra, vão desembarcar em Brest, portanto, nesta ponta da Bretanha, no final de fevereiro de 1917, e há aqui um momento, e nos escritos de Augusto Casimiro e do Jaime Cortesão, que são republicanos convictos e que têm vontade de participar nesta guerra. O caso de Jaime Cortesão é muito interessante porque, na altura, ele é deputado e, portanto, ele está isento de ir a esta guerra. E ele vai colocar, de facto, a sua vontade política de entrar para a guerra, vai pô-la em ação, entrando na guerra como médico-soldado, médico oficial neste caso, e vai ser integrado no batalhão dos 23, onde está o seu cunhado Augusto Casimiro. E, portanto, há aí, de facto, nos escritos, quer do Augusto Casimiro, quer do Jaime Cortesão, sente-se quase uma euforia à chegada a Brest, porque os portugueses estão recebidos com a bandeira nacional, com o hino nacional francês e português, e, portanto, há quase, penso eu, para estes republicanos, acontece de facto o que está aqui neste postal. A chegada de Portugal, reconhecido pelos aliados, e, portanto, uma ideia da República que de facto vai ser personificada aqui em França com os seus soldados. Há um período, portanto, em que eles os portugueses vão ficar responsáveis por este setor no sul de Lille, apoiado, portanto, depois o exército do Reino Unido, e eles vão ter uma caminhada até à frente, que passa por um novo período de instrução e, aos poucos, aproximar da frente
é onde a guerra vai se traduzir e vai ter, de facto, ser personificada e existir. Nós temos aqui fotografia, que depois eu falo destas fotografias, fazem parte do espólio da Liga dos Combatentes, fotografias lindíssimas, tenho depois o livro e eu passo-vos, onde vemos também um acordeonamento do 23, e nós temos a canção de marcha do Batalhão 23, já passo a ler, mas vou só falar deste senhor, que é o André Berrin, que tem também uma história interessante, e ele é oficial, é francês, nasceu em Lisboa, e ele é um republicano, mas ele tem quase duas causas de entrar na guerra, porque ele é escritor, ele é republicano, mas tem esta raiz francesa, e portanto para ele a intervenção de Portugal faz todo sentido também, quer para a defesa da República, quer para a defesa do seu país de origem. E portanto ele, se não estou em erro, naturaliza-se português e pede para entrar como voluntário na guerra. E portanto ele é de Lisboa, só que ele vai ser, não estando ligado a nenhum batalhão, vai ser colocado no batalhão de Coimbra. E portanto nós temos aqui a terceira pessoa de letra e autor que vai deixar escritos sobre a Primeira Guerra Mundial. E ele vai criar uma canção de marcha do Batalhão 23, que acho que mostra muito bem a pretensão de entrar em conjunto com os aliados. A canção é muito maior, ela aparece num livro chamado A Malta da Trincheira. Vou só ler esta parte porque acho que mostra bem a vontade que este lado republicano tinha de entrar na guerra. Esta canção, não faço ideia qual é o ritmo nem a melodia, portanto vou lê-la de maneira normal. Diz, portanto: nós temos de mostrar aos nossos aliados que em brios de soldados não nos têm que ensinar, pois somos os herdeiros, glória imortal, dos velhos marinheiros de Portugal. E depois isto é a parte do refrão. E na hora da rascada, a nossa rapaziada há de vencer, vocês vão ver, que a gente do 23 má figura nunca fez. Vocês verão que batalhão vocês hão de ver como ele sabe vencer. E portanto, através destes autores, nós temos de facto um conjunto de relatos que foram feitos de episódios do que foi esta Primeira Guerra vivida por estes dois batalhões. Os dois batalhões, tal como o resto do exército português, vai viver este momento de guerra em três espaços. Existe o espaço da linha da frente, o pior, onde há de facto aqui todos os perigos e, portanto, a trincha ou a trincheiras. Depois uma linha da aldeia, onde eles vão ter contacto com a população local, e está muito bem retratado no livro que vou falar a seguir, e depois a base, onde de facto eles vão ter um momento de descanso. O que diz também a historiografia é que os portugueses enfrentaram bastante problemas logísticos, eles tiveram muita dificuldade em impor uma rotatividade, que é algo que é essencial para estes exércitos, de não passar muito tempo, ou tanto tempo, na linha da frente. O que diz a historiografia, os historiadores, é que isto algo falhou na parte da organização e, portanto, que estes homens passaram bastante tempo na linha da frente, o que acrescenta, obviamente, a dificuldade, a experiência traumática da guerra e a possibilidade de encontrar ferimentos, mortes. Eles vão passar também o próprio vocabulário deste militares, vai também passar a ser todo um conjunto de palavras que vão entrar. A palavra cavar vai ser algo muito usado para dizer proteger-se, portanto cavar, a defesa é de facto aqui cavando. E eles vão usar metralhadoras inglesas chamada Lewis, que eles vão chamar Luísa ou Luizinha, e portanto há quase uma personificação da metralhadora. Há também relatos que são interessantes, de dificuldade de hábito com a alimentação e da ração dos combates que eram dados pelos ingleses. Portanto, os hábitos gastronómicos e culinários portugueses eram bem diferentes, e portanto há relatos de queixas. O que havia nestas rações, havia pouco pão para o gosto destes soldados, obviamente pouco peixe. A carne era corned beef, portanto algo que não tinham hábito. Chá, presença de chá, obviamente, nestas rações, que não era assim tão habitual, e dos pickles também, que eram muito usados, e pronto, e
aqui ao meu lado a minha costela francesa, mas também a nível de gastronomia a inglesa não pode competir nem com a francesa, não é obviamente com a portuguesa, portanto, grande dificuldade. Eu sou da Normandia, portanto a Inglaterra para nós é mesmo o que está aqui do outro lado do mar. Há ali umas tensões que são amicáveis. E, portanto, há de facto grandes dificuldades e nós temos aqui fotografia do outro batalhão de Coimbra, o batalhão 35, e nós temos aqui uma notícia da Gazeta de Coimbra, de 17, creio eu, ou 18, mas estes cartazes ou parte na imprensa local eram quase diárias, onde víamos de facto relatos aqui de soldados mortos pela pátria, portanto o João da Almeida Penetra, que da companhia de 23 dava-se conta, portanto, de pessoas localmente mortos, feridos, presos, e portanto há ali também uma presença na imprensa local destas dificuldades. O 35, portanto, o outro batalhão de Coimbra, vai ser um dos primeiros castigados, portanto, eles vão entrando na trincheira em junho de 1916 e, não sei se é 2 ou 3 dias, mas poucos dias depois das chegadas, eles vão levar com um primeiro assalto alemão e vão ser feitos 4 prisioneiros, portanto, há ali uma entrada, de facto, ao vivo no que seria esta guerra. Há relatos também no 35, em agosto, de um terrível assalto que foi feito, com bombardeamento e depois com assalto da infantaria, e portanto há de facto uma aproximação do que é e foi a guerra ao longo destes meses, portanto mortes, ferimentos e ferimentos de outro tipo, porque o armamento é também de outro tipo. O próprio Jean de Cortesão vai ser temporariamente, depois ele vai recuperar cego, depois de ter sido gaseado, e portanto há ali de facto um conjunto de ferimentos que são muito pesado e todo um conjunto de inválidos que vão regressar e portanto que regressam, mas que já não regressam iguais a casa. Portanto, para além dos mortos, dos presos que tiveram uma experiência também de ser prisioneiros de guerra, há de facto todo um conjunto de traumas visíveis ou invisíveis que vão regressar. Nós temos aqui estas duas citações que acho que mostram bem o que foi de facto a trincheira como um lugar de experiências obviamente negativas e muito pesadas. A primeira é de André Brun, portanto este luso-francês que foi voluntário, que escreve no seu livro o caso principalmente teórico na trincha, que era o termo que os soldados davam à trincheira, e viver nela. Portanto, esta questão que a trincheira é um local onde obviamente tem que se defender a posição, mas também é um local de lama, de frio, de doença e, portanto, um local de promiscuidade também, obviamente, porque não há muito espaço e sabendo que o perigo está sempre aí, do outro lado da terra de ninguém. E, portanto, há ali, de facto, um trauma que é relatado. A segunda citação é do António Dias, foi encontrado num discurso feito, o António Dias era alferes, feito em 1919, num momento de juramento da bandeira de recrutas do batalhão de 35, portanto de Santa Clara. E ele faz um discurso em 19, vocacionado para as recrutas de 19, mas obviamente virado para aqueles que não regressaram da Grande Guerra. E ele diz, portanto, a citação é muito mais ampla, o texto é muito interessante, mas ele diz a linha, portanto esta linha da frente, a trincheira, a linha é o inferno, incendiado de luz, e o ferro chove a estilhaços, deixando tantos sem vida. Está lá o 35, os nossos irmãos que ainda esperam a recompensa da pátria. Portanto, nós temos aqui também algo que está entre as linhas. A posição política e a situação política de Portugal vai mudar durante a guerra. Há um golpe de Estado de Sidónio Pais e há um progressivo desintervenção, retirada quase, e estes homens sentiram muito um abandono por parte da política e do governo e de facto sentiram, para além de problemas logísticos que já tinham à partida, há um problema depois de apoio e há uma sensação de facto de abandono
e que vai ser retratado também em várias das obras de que falei há pouco. Estas tropas vão estar em abril de 18 nesta grande ofensiva de La Lys, que é um trauma, ou pelo menos uma data importante da caminhada dos portugueses na Flandre e em França, só que os batalhões de Coimbra vão estar na parte do descanso e, portanto, eles não vão estar na primeira linha quando acontece esta grande ofensiva. Portanto, como disse há pouco, há uma guerra de movimento em 14, depois não para tudo, mas os exércitos vão cavar e depois ter uma guerra, de facto, de trincheiras. Em 18 há uma nova etapa nesta guerra, com grandes ofensivas do lado alemão. E parte do exército português vai conhecer perdas importantes na Batalha de La Lys. Não vai ser o caso dos batalhões de Coimbra, mas esta data de 9 de abril, que é o início da ofensiva alemã, portanto 9 de abril de 1918, vai marcar um momento importante e nos elementos que encontramos nos periódicos, na imprensa após a Primeira Guerra Mundial, muitas vezes é comemorado e comemorando os mortos e aqueles que caíram na Primeira Guerra Mundial no dia 9 de abril e não no dia 11 de novembro. Portanto, dia 9 de abril há um momento, de facto, de recordar aqueles que caíram. Os batalhões de Coimbra, tanto o 23 como o 35, vão ainda por cima ficar muito tempo em França. No dia 11 de novembro de 1918 dá-se o armistício, portanto, final da Primeira Guerra Mundial. Só que há a possibilidade de ter eu não me recordo agora exatamente do nome, mas de Grande Festa da Paz. Há um projeto em 1919 de poder ter festividades ou comemorações em 19 para marcar a paz. E os batalhões de Coimbra vão ficar no local para representar e fazer parte da delegação portuguesa destas festas, que nunca vão acontecer, e portanto os batalhões de Coimbra, vou só lhe mostrar outra vez à frente, vão fazer um caminho inverso no primeiro semestre de 19, partir da Normandia, portanto de Cherbourg, e regressar a Portugal apenas em junho de 19, portanto há ali uma partida e uma caminhada aqui bastante comprida, com todas as dificuldades também logísticas e humanas que eles conheceram. A Grande Guerra salda-se com a participação de quase 100 mil portugueses, 8 mil vão perder a vida, 65 milhões de soldados vão estar mobilizados a nível mundial. Os dados podem diferir, mas entre 14 a 18 milhões de pessoas perderam a vida e há mais 20 mil feridos, e alguns feridos muito pesados. Portanto, há ferimentos ali bastante pesados e que fazem com que as pessoas que regressam a casa não regressam, obviamente, com o mesmo estado como partiram. Há economias que foram colocadas em serviço desta guerra. O papel das mulheres foi já importante obviamente as mulheres já trabalhavam, mas vão assumir papel mais de destaque em algumas indústrias, e há territórios que vão ser completamente destruídos. É o caso de uma parte de França, desta fronteira, destas fronteiras, onde há cemitérios agora, mas já também locais, que simplesmente desapareceram do mapa por ter acontecido trincheiras, por ter acontecido bombardeamento, e portanto há ali locais que desapareceram por completo. Eu sou de uma cidade da Normandia que é Caen. Os meus avós vivem numa cidade chamada Fleury, só que o nome original desta cidade era Alemanha. E decidiu-se, após a Primeira Guerra Mundial, que não fazia muito sentido ter um nome de uma cidade que era, de facto, o inimigo quase ancestrais e que voltará a ser. E então os habitantes e a autarquia decidiu mudar o nome, chamando Fleury, portanto, que evoca a ideia de flor, mas que, sobretudo, é uma homenagem a uma cidade que está por aí completamente desaparecida. E, portanto, a memória aqui da Grande Guerra continua a ser bastante importante nos nomes
dos locais e nos monumentos. E agora, regressando de facto a Coimbra, regressando à questão da memória e da Grande Guerra, rapidamente vai-se fazer o objetivo de criar monumentos para colocar no mapa da cidade e das cidades monumentos de homenagens aos mortos da Grande Guerra. O de Coimbra é bastante tardio, porque é apenas inaugurado em 1932, mas creio que a nível local, o de Condeixa, que é mais pequeno, creio que além de 21 é que seria um dos primeiros a nível local a ser um monumento de homenagem aos mortos. Há um conjunto de iniciativas, há uma placa que existe no quartel de Santana, há uma placa que está afixada também, há duas placas, aliás, na rua do Batalhão de Infantaria. O dia que passarem por aí, eles são difíceis de ver, mas eles são muito interessantes. Há uma placa montante quase à frente da penitenciária e no início onde tem a rotunda e onde tem o batalhão, a brigada de intervenção. Há uma primeira placa que evoca a intervenção deste batalhão Moçambique e França, e depois há uma outra placa que está colocada mesmo nos arcos do aqueduque. Ela está ali mesmo junto à Casa Museu Bissaia Barreto, e ela está ainda por cima suja, portanto ela é difícil de ver, mas as duas placas são lindíssimas e de facto mostram a memória e colocam nas ruas da cidade esta memória. Um ano antes desta inauguração é inaugurada ou nomeada a Rua dos Combatentes da Grande Guerra, portanto 1931, que desce para esta zona, e portanto que outra homenagem aqui desta cidade para com os seus soldados. E portanto há aqui a inscrição para além de um mausoléu, de um talhão que existe no cemitério da Conchate, que é outro local de memória da Primeira Guerra Mundial aqui na cidade. E, exatamente, para terminar, falar da memória com dois elementos que são imateriais, mas que estão presentes na cidade. Nós temos, de facto, 4 oficiais que escreveram sobre a Primeira Guerra Mundial. 4 oficiais de Coimbra. 3 do Batalhão de 23, 1 do Batalhão de 35, e, portanto, nós temos escritos que, de facto, permitiram relatar o que foi esta guerra. Tenho aqui os livros, depois podem ir consultando. O primeiro isto é uma edição que foi feita a partir de 2014 para a Quatso, que de facto foi resgatar alguns textos e voltar a colocar em circulação. O primeiro é de André Brun, portanto o luso-francês que escreve a Malta das Trincheiras, com a vontade também são episódios onde ele vai retratar e relatar a sua intervenção. Recordo alguém que não estava obrigado a fazer a guerra e alguém que se voluntariou e que fez tudo para partir e que depois foi de Lisboa, mas foi colocado depois na Infantaria 23 de Coimbra. O outro autor, que é aquele que escreveu mais sobre este período, é o Augusto Casimiro. Escreve Nas Trincheiras da Flandre. Tem depois algo sobre um livro técnico sobre as trincheiras, tem outro livro sobre a política de Sidónio Pais durante a Primeira Guerra Mundial e tem este Calvários da Flandre. O Augusto Casimiro, portanto, militar, poeta, e ele é fundador da Ciaria Nova. É uma personagem ali fascinante porque ele mantém uma linha republicana ao longo da sua vida. E ele, de facto, escreve com o objetivo de dar voz aos soldados. Portanto, também são episódios, muitas vezes, e ele dedica muito a soldados que ele conheceu. Portanto, é uma maneira também de dar voz a estes soldados. O Augusto Casimiro, antes da guerra e depois da guerra, também vai trabalhar com o Norton de Matos na delimitação entre Angola e o Congo belga. Vai fazer parte depois da institucionalização da ditadura militar da Revolta da Madeira, porque ele vai estar colocado na Madeira mais longe do continente e ele vai participar nesta Revolta da Madeira.
A Revolta da Madeira, de maneira engraçada, inicia-se em abril de 1931. Creio que o 7 ou 8 de abril. E o 9 de abril é uma data de aniversário da Batalha de La Lys. E ele vai tomar, tem um discurso muito interessante, está no jornal que eles vão criar para apoiar a Revolta da Madeira, Notícias da Madeira, e ele vai fazer um discurso na Madeira que fez com a secessão de Portugal na ditadura militar, e portanto ele vai fazer um discurso que é muito interessante e que mostra bem a linha de pensamento dele, que ele faz uma ligação muito clara entre o soldado das trincheiras e o soldado que toma as armas contra a ditadura militar, e depois ele vai ser opositor ao Estado Novo. Portanto, há todo ele reflete de facto que foi toda uma linha republicana que quis a intervenção na guerra, que depois também deu voz àqueles que sofreram na Grande Guerra, e que depois que manteve esta ligação muito forte, intelectual, militar, poética, portanto, como disse ali, membro fundador da Seara Nova. E quando Camarareis, em 61, vai falecer, ele vai assumir a direção da Seara Nova entre 61 e 67, na data em que ele falece. E, portanto, é uma personagem que tem várias vidas dentro da vida dele e que, infelizmente, de facto, acaba por ser pouco conhecido, e ele resume quase grande parte do século XX português. O último é o Jorge Paes Mamed, que era comandante do batalhão de Santa Clara. Salvo erro, ele não é de Coimbra, mas ele vai chefiar o comando de Coimbra na Flandre, e ele escreve um livro que é O Rato Cinzento, e onde ele vai, de facto, também com capítulos curtos, evocar episódios do que foi a caminhada de Coimbra para a Primeira Guerra Mundial. A última instituição que queria falar é, de facto, a Liga dos Combatentes, que é produto, e nós temos aqui o logotipo inicial, portanto, Liga dos Combatentes da Grande Guerra. Há iniciativas logo no final da Primeira Guerra Mundial para ajudar, apoiar militares que se sentiram, de facto, abandonados e que tiveram grandes dificuldades ao regresso. Portanto, ajudar as viúvas, ajudar aqueles que ficaram, de facto, ferido, e dar voz. E o Augusto Casimiro fez parte daquelas primeiras reuniões para dar voz a esta liga. A agência, agora chama-se Núcleo, é apresentado formalmente pelo Padre Melo, que vai ser o primeiro presidente deste núcleo em Coimbra, no dia 9 de abril, portanto, comemorações de La Lys, em 1924, numa sessão solene no antigo Teatro Avenida. De maneira engraçada ou irónica, que fica quase à frente do monumento aos mortos. E, portanto, é um momento de uma apresentação solene, de facto, desta Liga dos Combatentes, que teve várias sedes, mas que desde 1970 ou 71 fica alojado e sediado no Colégio da Graça, na Rua da Sofia, e onde fica ali colocado. Vou passar depois este livro, que é uma edição do núcleo da Liga dos Combatentes. É um espólio fotográfico que pertence à Liga dos Combatentes. Não tenho exatamente todos os pormenores das datas, mas há aí algo muito interessante. O fotógrafo é não me vem agora o nome dele, eu já digo, mas ele tem uma apetência muito grande para a fotografia, e a história deste espólio é que é fabulosa, para além do espólio ser fabulosa. É um espólio que, creio, ninguém sabia a existência, e um dia a direção da Liga dos Combatentes, ou pessoas da Liga dos Combatentes, a fazer arrumações em estantes que estão agora na biblioteca aqui, portanto não sei o certo o que estão às estantes, mas as estantes, o que está em baixo é fechado a chave. É daquelas coisas que nunca sabe, que fica aí, as direções vão passando. Só que um dia alguém lembrou-se de
de abrir estas chaves e havia, aí eu não sei que há aqui especialista em fotografias, portanto eu não sei exatamente qual era a tecnologia, acho que era de vidro. Eram vidros. E portanto foram encontrar um espólio que ninguém conhecia esta existência, de vidros, que se traduz nestas fotografias que vão retratar parte de Coimbra antes da Primeira Guerra Mundial e que sobretudo vão retratar por dentro, portanto por alguém que esteve lá, o que foi a caminhada do Batalhão 23, não o 35 de Santa Clara, mas 23 e portanto nós temos, e depois vou passando, estas fotografias lindíssimas da presença dos militares em França, das ligações também com, aqui há Lewis, que os militares portugueses chamavam a Luisinha, também a aproximação com as populações francesas e há aí de facto caras que foram dadas, fotografias e depois um grande trabalho de legendagem que foi feito e que permite também identificar um conjunto de oficiais, entre eles esta fotografia do Augusto Casimiro, que é retratado aqui, retirado, está ao lado dele o Jaime Cortesão e portanto há ali de facto um espólio, como acontece muitas vezes em espólio, um espólio muito rico, só que ninguém sabia que ele existia e como é que ele chega aí. Portanto, a instituição da Liga dos Combatentes ainda existe, ainda cumpre uma função social na Baixa de Coimbra e esta fotografia, por exemplo, é deste espólio e, portanto, isto era mais se querem continuar, obviamente, esta viagem que foi apenas uma pequena apresentação do que poderia ser esta viagem, há aqui muita matéria de autores, escritores que viveram na primeira pessoa esta guerra e que traduziram-na aqui em palavras e na edição da Liga dos Combatentes em fotografias. E, portanto, há de facto uma presença de Coimbra na Grande Guerra e depois no caminho de volta uma presença da Grande Guerra em Coimbra, quer na toponimia, nomes de rua, placas, mas também nas memórias e nas memórias o que é essencial também estas memórias passarem pelo papel porque eles ficam. Obrigado, portanto, a todas e a todos e, portanto, aí se querem acrescentar elementos ou perguntas, estou obviamente disponível. Obrigado.